A gente vai começar agora falando sobre a semana, como nós tivemos esse estudo, e depois nós vamos falar 5 pontos importantes no início dessa mensagem. Então, vamos iniciar aqui a partir da postagem da irmã Maélia, né? Que foi no dia 30. Eu vou lendo aqui e vocês vão acompanhando, que aí, se não deu para alguém ler a postagem de alguém durante a semana, aqui a gente já vai estar inteirado de tudo que aconteceu na semana, né? Então, dia 30/8, Maélia. Olá, boa noite a todos. Hoje é meu dia de postar. Estarei falando sobre meus parágrafos 1 ao 7. Na introdução da mensagem, a revelação de Jesus Cristo, o profeta fala como ele vai iniciar esse estudo das 7 eras da igreja, em 7 noites, tomando cada noite uma era da igreja. Segunda, Efésio. Terça, Esmina. Quarta, Pérgamo. Quinta, Tiatira. Sexta, Sardes. Sábado, Filadélfia. Domingo de manhã e de noite, a era de Laodiceia. A mais difícil tem que levar 2 dias, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, aí no Meet, ele tem a mãozinha para levantar, né? Então, pode apertar aí para a mãozinha levantar, eu olho aqui e aí, se quem quiser falar, pode falar, tá bom? Mas por enquanto eu vou lendo e eu vou falando aqui, tá bom? Enquanto ninguém se manifesta. Mas antes de falar, aí vocês levantam a mão, porque aí eu finalizo um raciocínio e já passo a palavra, tá bom? Como diz o profeta na mensagem, a era da igreja de Laodiceia e a era... vamos lá. Como diz o profeta na mensagem, a era de Laodiceia é a era que nós estamos vivendo, dando a história da igreja original e os escritores e historiadores, e os anjos daquelas eras e as mensagens e o percurso da igreja enquanto chega até esse tempo. Ele acha incrível como todas as escrituras acertaram de forma sólida a história, totalmente sólida. Ele disse que os olhos deles encheram de tanto espanto e até disse para a esposa dele: nunca sonhei dessa forma, o tanto que ele ficou maravilhado e deslumbrado ao estar começando a pregar sobre a era da igreja, sobre as eras da igreja, as eras com a igreja. Aí eu fiz uma postagem aqui, a minha ideia inicial não, a ideia que eu tenho ainda é não comentar muito sobre as postagens de vocês, né? Aí eu postei aqui: boa noite, irmã Maélia. Que maravilha, iniciamos a postagem com chave de ouro. Não poderia ser melhor explicada esses 7 parágrafos. Então eu não queria, não quero comentar muito sobre as postagens de vocês, para depois aqui na live a gente falar sobre o que vocês falaram. Irmã Ruth, no próximo dia, né, dia 31. O irmão Brana relata do parágrafo 8 ao 13 que ele era responsável por pegar a palavra de Deus como ela é. No final ele explica que o Apocalipse está em 3 partes. Apocalipse 1 ao 3 é a igreja. Apocalipse 4 ao 19 é Israel, uma nação. Apocalipse 19 ao 22 são os 2 juntos, as pragas e os avisos finais. O irmão Brana pediu que o Espírito Santo esclarecesse isso a cada um, para que ele se aproximasse mais de Cristo, né? Olha que importante. Talvez muitas pessoas pensam assim: mas eu vou estudar 7 eras da igreja, eu sei por cima assim e tal, ou tentar saber coisas mais profundas. Não há importância. A irmã Brana diz que é importante para se aproximar mais de Cristo.
Meu comentário, amém, graças a Deus, irmã Ruth Santos. Pontos muito importantes, pois a partir desse estudo, o irmão Brana começou a incomodar com os estudos que o Espírito Santo lhe entregava. Mais para frente, vamos ver a semelhança entre o estudo e o livro de Apocalipse, o estudo do irmão Brana e o livro de Apocalipse. Eu coloquei em vermelho aqui, em amarelo também, para mim não comentar sobre isso aqui. A semelhança entre o estudo e o livro escrito de Apocalipse, porque vai ser para uma próxima live que nós vamos tocar nesse assunto. Então eu já coloquei ali, porque senão eu ia começar a comentar e íamos perder muitas horas aqui. Caleb, vou descrever um pouco do parágrafo 14 ao 18 do nosso estudo. O profeta ressalta quão maravilhoso é descobrir através da história o caminho que a semente de Deus trilhou até as eras. Ele usa uma lousa e pede para anotarem os ensinamentos para obterem um exato entendimento possível. Algo muito importante para observar no parágrafo 15, o que tornou a igreja morna foi ela ter afastado o real e verdadeiro ensino. Afastado do real e verdadeiro ensino. A real e verdadeira igreja tem sido a de Pentecoste. O Mombrana fala que nós não estamos no tempo de Pentecostes, nós passamos disso, mas a igreja real é a igreja de Pentecostes, a igreja que começou no dia de Pentecostes. A real e verdadeira igreja tem sido a de Pentecoste. Creio que ele associou a passagem onde Jesus disse, onde Jesus disse, não temas, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai agradou dar-vos o reino. Com o dia de Pentecoste, pois ao estar naquela glória atmosfera e sentir-se no reino. Em seguida relata aquela maravilhosa experiência onde o Espírito Santo fala com ele em Shreveport, Louisiana. E como essas palavras em inglês aí, as portuguesas já falam meio errado, essas inglesas aí, vocês elevem, tá? Para mim é Shreveport, Louisiana. Se estiver errado, vocês sabem o correto. E como cada palavra foi confirmada sendo profetizada através de uma irmã com dom de profecia durante o culto. Sendo que pouco tempo atrás, outra irmã foi usada no mesmo culto para profetizar que havia o espírito de Moisés, Elias e Cristo ministrando ali. Aí no final da profecia ela diz assim diz o Senhor, né? E o Caleb diz, eu creio. Não dá para dimensionar o quão tremendo é isso. Deus vos abençoe. Shalom Adonai. Meu comentário que eu queria que fosse pequeno, mas eu começo a me empolgar e já começo a falar um monte de coisa e eu não queria que fosse assim, porque eu queria falar sobre isso na live, né? Aí o meu comentário. Deus abençoe, Caleb. Então, nós começamos a ver dois mover para termos esse assunto. O mover natural do homem William Marion Brana e o mover do anjo mensageiro. O homem natural estudou o máximo possível, porém, para passar o estudo, teve que receber do Espírito Santo. Então, natural, tínhamos Billy. Espiritualmente, tínhamos Elias, Moisés e o próprio Cristo passando esses ensinamentos. Deus abençoe, Caleb. Aí aqui eu fiz lá no grupo, né, uma observação para a postagem da irmã Ruth, né? Aqui coloquei vídeo 2 porque é para olhar lá na segunda postagem, né? Aqui na segunda aqui, ó. Então eu coloquei vídeo 2, assim como o da Maélia eu coloquei vídeo 1 para olhar na da Maélia, né? Então no 2 eu fiz uma observação citando a irmã Maélia. A partir do parágrafo 14, nós começamos a ver semelhança de João escrevendo o Apocalipse e o irmão Brana passando o estudo.
Vocês recordam que aqui eu falei para ela assim, há uma semelhança entre o estudo que o irmão Branham estava passando e o livro de Apocalipse, né? Então, a partir do 14, nós começamos a ver essa semelhança. Eu não vou comentar sobre essa semelhança, porque na próxima live nós vamos falar sobre isso. E depois fiz um comentário para a irmã Maeli. A prova de tudo isso é o espanto que a irmã Maeli descreveu que ele teve. Observe, mesmo ele tendo estudado tanto os grandes teólogos da época, ele recebeu algo totalmente novo. Então, no dia 1, o irmão Elifas postou. Do parágrafo 19 ao 24, o irmão Branham fala sobre a experiência que uma pessoa tem com o Espírito Santo. Ele menciona um fato ocorrido com um homem que pôs a mão num frigorífico e nesse momento recebeu um avivamento e começou a falar em línguas. E antes que ele quisesse entender, Deus disse a ele, vai a Shreveport, em Louisiana, lá meu servo dirá a você o que fazer, e ele foi. Deus não trata com uma organização qualquer, mas com aquele que o Espírito Santo, mas é com aquele que quer o Espírito Santo. Deus não trata com uma organização qualquer, mas com aquele que quer o Espírito Santo. O irmão Branham pregou sobre a era pentecostal. Essa era entrou no princípio, no Espírito, e na segunda geração se tornou formal até a era das trevas, perseguindo e matando, achando ser o cristianismo. A igreja, na era reformada, adorou a besta, mas o espírito pentecostal continuou. Hoje devemos orar pedindo o alerta de Deus e refletir sobre o sacrifício das pessoas vítimas desse tempo. Amém? Verdade. Amém, irmão Elifas. Como essa mensagem é rica, não é verdade? Um homem falou em línguas e sem mesmo saber o que tinha dito, e o Espírito Santo mandou ele ir atrás e procurar o irmão Branham, pois ele tinha uma mensagem incompreensível para entregar ao irmão Branham, um desconhecido para ele. No dia 2/9, eu não postei esse comentário, mas eu vou citar esse comentário aqui. Existe uma advertência muito grande através do dom de línguas e interpretação. No momento em que o irmão Branham termina a sua oração, uma irmã começa a falar em línguas e um irmão a interpretar. Eu não vou citar o que aconteceu, porque nós vamos falar sobre isso nessa live aqui. No dia 2, a irmã Cristina, no mesmo dia, a irmã Cristina posta. Minha postagem semanal, parágrafo 29 ao 34 do estudo. No parágrafo 33, o irmão Branham fala que a palavra grega para revelação é Apocalipse. É o Apocalipse. A palavra grega para revelação é o Apocalipse, que significa a revelação. E que o Apocalipse é como um escultor que fez uma grande estátua e ele tem coberto por um véu, e depois ele vai e rasga esse véu e revela o que ele tem atrás do véu. E é uma descoberta. Aí eu disse, a minha irmã Cristina, ponto muito importante, pois o Apocalipse não é revelação apenas de quem é Jesus Cristo, mas a revelação que Jesus Cristo recebeu após a sua morte e ressurreição. O irmão Branham cita a escritura que Jesus diz que nem mesmo ele sabia o que viria no futuro antes de sua morte. Então, depois da morte de Jesus, o irmão Branham fala várias vezes nessa mensagem que Jesus recebeu algumas revelações que ele não tinha antes, né? Porque ele veio com um espírito profético, ele estava mantendo um ofício profético, né? Mas isso aqui nós vamos falar muito sobre isso, mas em uma próxima live. Irmã Elisana Gomes, boa tarde a todos. Minha postagem semanal do parágrafo 35 ao 40 do estudo, o irmão Branham está relatando que
essa revelação foi dada para descrever o propósito específico de Cristo, de como seria em cada era, e que a verdadeira igreja começou nos dias de Pentecoste, que devemos voltar ao princípio original, porque Deus é infinito, Ele sempre tem que fazer como Ele fez no princípio. Amém. Também relata que Satanás odeia 2 livros da Bíblia, que é o Apocalipse e Gênesis, porque em Gênesis fala sobre o princípio e o Apocalipse mostra o que vai acontecer com ele nos últimos dias. Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Elisana. Maravilhoso realmente. Em outra mensagem, o irmão Brana diz que Satanás disse que treme somente de ouvir falar de Gênesis e Apocalipse, porque são os livros que desmascaram ele. Ele diz ali também que Gênesis, Satanás foi exposto, e Apocalipse, ele desmascara, ele é desmascarado. Deus abençoe grandemente. Lá no outro computador eu coloquei o do Ricardinho, mas eu não consegui baixar na nuvem esses 5 aí, que cada era. Boa noite, hoje é meu dia de postar parágrafo 41 e 45. Branham comenta que cada era da igreja possui suas características, que voltaria a aparecer em eras futuras. Isso é verdade, pura verdade. Cada palavra que foi pregada, cada ação, cada objetivo das pessoas prova que a Escritura é inspirada ao ver como Deus aplica cada coisa. Assim como a igreja de Pentecoste, o mesmo Espírito deveria permanecer ao longo de todas as eras. Mas com o tempo as igrejas foram ficando frias. A cada ano elas tiveram a cortar do Espírito Santo e acrescentar ao natural. Realmente. No final dos parágrafos, ele fala sobre João, que tinha espírito de um profeta. Ó, que nós falamos sobre o que a Ruth lá, a irmã Ruth postou, e o irmão Ricardinho também acrescentou isso aí, e lá no outro tinha grifado para mim não falar sobre esse assunto também, né? Porque esse assunto vai ser para a próxima live. No final do parágrafo, ele fala sobre João, que tinha o espírito de um profeta. Ele foi um escritor e um apóstolo. E esse é o espírito de um profeta. Não foram apenas os escritos de João, mas sim a revelação que foi dada a João. Então, vocês já estão entendendo a semelhança entre quem escreveu o livro e quem está revelando o livro, né? Aí eu escrevi aqui pro Ricardinho. Bom dia, Ricardinho. Eu respondi só no outro dia, né? Deus abençoe grandemente. Nós temos visto até agora essa múltipla personalidade de Cristo. Ele chama de septopersonalidade. Ao decorrer das eras, são 7 anjos com um espírito profético que vem restaurando a igreja para o que era no princípio, ou seja, uma igreja pentecostal, entre aspas, porque a igreja é pentecostal, né? Mas nós não precisamos de um mover pentecostal para identificar a gente, por mais que nós temos. E essa personalidade tem lutado contra o esfriamento da igreja. E assim como João foi uma ferramenta utilizada para Deus, nós vimos Deus utilizando da mesma forma o profeta. Deus abençoe grandemente. Então, nós vemos que nós estamos falando a mesma língua, né? Que nós estamos procurando
estamos procurando e estamos encontrando as coisas de uma forma semelhante, né? Maravilha, é assim que Deus trabalha. Bom, agora nós vamos falar sobre essas cinco pontos importantes da mensagem, né? O que estudei? No parágrafo 2, o irmão Brana diz que se deparou com algo que nunca pensou, né? Ele diz: nesses últimos 4 dias específicos, estudando para isso, sobre a parte histórica do livro de Apocalipse, eu deparei-me com coisa que nunca pensei ter visto. Isso é muito importante. Nós estamos vendo que ele estava estudando a parte histórica, né? Então, o que acontece? A história, quando você vai ler o livro de alguém, é bom você conhecer a história daquela pessoa. Tanto livros físicos como a própria Bíblia. Você vai ler o livro de Daniel, é bom dar uma pesquisada e saber do que você está falando, né? Então, o irmão Brana, antes de começar esse estudo, ele se aprofundou ali na parte histórica de Apocalipse. Outras pessoas que eles estudaram aqui, ó. O livro As Duas Babilônias, de Alexandre Wieslop. Se alguém souber aí, quiser me ajudar, mas eu falo Wieslop, Alexandre Wieslop. O livro dos Mártires, de John Fox. E os grandes livros como o Concílio de Nicéia. Agora vamos ressaltar algumas coisas importantes aqui, ó. John Wieslop era teólogo e um supervisor de um jornal importante, né? Uma pessoa muito influente, uma pessoa muito inteligente, foi consagrado ministro. Então era uma pessoa que naquela época que ele viveu ali, ele viveu até 1964, se eu não me engano, era uma pessoa muito influente, um teólogo muito influente. John Fox, vocês conhecem a história sobre ele, ou quem escreveu os livros dos Mártires, os livros do Mártires, desde do ano 34, né, que foi o primeiro mártir que o livro conta. Contando Mártires, é um livro de 40. Tem esse livro aqui, isso é um livro de no ano 34 e até 1824 eu tenho esse livro aqui, isso é um livro de Contando Mártires, é um livro de 494 páginas. O livro de Alexandre Wieslop é um livro de 480 páginas. E depois nós vemos também que era um pastor puritano, protestante. Então o que acontecia? Além dele ser protestante, que além dele querer tirar a igreja dos costumes que ele tinha, quando a igreja católica saiu daqueles costumes, ou quando houve a reforma da igreja católica, ele se tornou um puritano, e os puritanos na época eram pessoas que olharam para a forma que a igreja estavam e acharam que a igreja ainda não estava purificada. Achavam que ainda muitas coisas teriam que ser mudadas, né? Então era um puritano. Então, pastor influente, professor em Oxford, em uma faculdade em Oxford. Em 1538 se tornou diretor da escola que ele era professor, né? Então estou mostrando pessoas importantes que irmão Brana estudou. E em outras mensagens, irmão Brana fala sobre outras pessoas que eram muito importantes, muito influentes, que o irmão Brana estudou. O livro Pré-Niceia, né, do Concílio de Pré-Niceia, estudou cerca de
4 livros, 400 páginas. Então nós vemos que ele naturalmente, né, fisicamente, como um homem, ele procurou estudar, conhecer a parte histórica de Apocalipse, e ainda estudou vários historiadores, vários teólogos, pastores, pessoas influentes, e para encontrar algo com respeito àquele assunto, né? Mas o que acontecia? Naquele assunto era muito, vamos dizer assim, tudo que ele encontrou sempre foi muito, não, como que eu posso dizer, um estudo que não era muito detalhado de Apocalipse, né? Que falava assim, como ele vai ensinar para nós aqui, ponto a ponto do livro de Apocalipse. Ele vai mostrar cada versículo, o que significa, e ele não encontrou isso, né? Então, quando chega, nós podemos ver ali no parágrafo 2 que ele diz que depende completamente do Espírito Santo, não é verdade? E acredito que eu coloquei aqui, ó, no parágrafo 4, ele diz: e eu não me comprometo. Eu pensava nesse grande livro de revelação das 7 eras, mas eu estou dependendo solenemente de Deus para me revelar isso, enquanto eu abordo isso. Então veja, ele procurou o estudo, porque nós temos que saber também que nós precisamos estudar muito, né? Porque nós fazemos nossa parte, Deus faz a parte dele, não é verdade? Então ele fez a parte dele e Deus fez a parte dele, mas ele fez a parte dele e viu que ele ia depender completamente de Deus para dar esse ensinamento para a igreja, porque não tinha muita referência, e as pessoas que tinham um ensinamento muito vago sobre o Apocalipse. No parágrafo 4 ele diz aqui, ó: e é uma coisa maravilhosa, como eu já estudei no historiador, ver como a igreja começou e como se afastou e o que aconteceu, e ver essa pequena semente de Deus se movendo em cada uma dessas eras. Desapareceu completamente, quase num ponto, né, de sumir. Então o irmão Branham aqui mais uma escritura que ele diz que ele estudou, né, esses pontos para ver como a igreja estava andando ao decorrer das eras. Mas eu tenho apenas que dizer isso antes de começar. Ao ver o princípio da era da igreja e ao ver como os apóstolos, as doutrinas e as coisas que eles ensinavam e os princípios da Bíblia. Depois, ao ver essa igreja mais ou menos na segunda geração de apóstolos, como se começou a desvanecer o verdadeiro ensinamento, na terceira geração afasta-se, pela quarta geração tinha se desvanecido numa morna, a igreja produziu uma igreja morna. Então o irmão Branham foi estudar sobre esse assunto e começou a ver que todo aquele ensinamento cada vez mais definhava, diminuía, desaparecia, não é verdade? Então, aquilo que ele ia ter que pregar tinha que ser algo inovador, tinha que ser algo restaurador, a palavra certa é restaurador, para restaurar aquele espírito pentecostal que tinha que ter vindo, tinha que ser ter sobressaído nas eras, mas pelo contrário ela foi minimizada ao decorrer das eras. Terceiro ponto, nós falamos já sobre tudo depende do Espírito Santo, o que ele estudou e agora como receber a mensagem. Aqui no parágrafo 16 o irmão Branham explica onde estavam,
eu não vou citar, porque nós já lemos essa parte, né, no nosso estudo pessoal. Então, aqui ele fala onde estava, o que estava acontecendo, e no parágrafo 17 ele diz: tinha acabado de me sentar quando o Espírito Santo disse: levanta-te e vai ao lugar que tu chamas buraco dos desportistas. Continuando aqui, o irmão explica por que chama o buraco dos desportistas. E ele diz aqui: e ele disse-me, no lugar que tu chamas buraco dos desportistas. Não é que ele lhe chame assim, mas eu chamei isso. Depois eu fui até o topo desse buraco e sentei-me debaixo de um carvalho branco e esperei cerca de meia hora e nada de acontecer. E deitei-me no chão, prostrei-me no chão, estendi as minhas mãos. Eu coloquei um desenho aqui só para mostrar como o irmão Brana estava, né? Essa é a forma de orar quando você vai orar prostrado. Tem várias formas de orar, tem ajoelhado, tem de pé, tem sentado. Nós temos escritura que mostra que irmãos orando sentado e a oração sendo respondida. Prostrado é dessa forma que a gente ora quando ora prostrado, né? Depois ele falou comigo, e quando ele falou, as palavras que ele me revelou sobre essa mesma escritura, o que vamos abordar nesta manhã, eu nunca tinha visto antes em toda a minha vida. Olha só, eu tinha estudado pessoas influentes, livros influentes, mas quando Deus revelou aquilo para ele, ele nunca tinha visto em toda a vida dele. Então, olha a importância disso. Foi entregue para ele algo que nunca ninguém tinha visto. João selou o livro, né? João selou o livro. E ninguém mais viu esse assunto. Por mais que muitos tinham pregado ali algo superficial, mas isso que ele vai mostrar para nós ao decorrer desses estudos das 7 eras da igreja, nunca tinha visto. Quarto ponto que eu vou citar hoje para vocês, a vindicação, né? Primeira vindicação, parágrafo 19. Mombrana conta aqui no parágrafo 18 sobre a irmã que tinha falado em línguas e profetizado sobre aquele acontecimento no Rio Rai. Aí ele diz aqui: e essa mesma mulher, quando eu entrei no tabernáculo, ou no lugar onde nós estávamos em Shreveport, no tabernáculo Vida, o Espírito Santo moveu-se sobre ela, sobre aquela mulher, e disse palavra por palavra que ele me disse ali na colina. Depois o Espírito Santo começou a mover-se e dar interpretação, a predizer coisas pela revelação, por profecia, as coisas que ia acontecer na reunião na noite seguinte, e nem uma vez falharam. Então, olha que maravilha. Além de ela vir e trazer a vindicação através de dizer tudo que o Espírito Santo tinha falado pro irmão Brana ali na colina. Outra vindicação foi que ela disse algumas coisas que ia acontecer no culto seguinte, e aquilo aconteceu. Eu vou marcar aqui, eu vou fazer uma alteração aqui, ó. Porque, na verdade, aqui nós temos outra vindicação, ó. Nesse parágrafo aqui, eu tinha passado por alto isso, mas agora nós estamos vendo isso aqui juntos, né? Olha que maravilha. Nós tivemos mais uma vindicação aqui, ó. Primeira vindicação, o Espírito Santo falou tudo o que tinha falado na colina, através dela, com um espírito
profecia, né, de falar em línguas. E aqui, nós vemos aqui outra vindicação que foi o quê? Vários acontecimentos que ia acontecer na reunião, nenhuma falhou. Mais uma vindicação. Olha que tremendo. A terceira vindicação, deixa eu vamos aqui. Terceira vindicação. Terceira vindicação. Antes disso, uma mulher levantou-se na reunião, uma mulher batista, veio ali sem saber o que ele podia fazer. E ela estava em pé no meio da reunião, o Espírito Santo desceu sobre ela e ela começou a falar em línguas, uma mulher batista da primeira igreja batista de Shreveport. E depois ela não sabia o que tinha feito. E depois, antes que ela pudesse dizer alguma coisa, o Espírito Santo deu a interpretação e disse: assim diz o Senhor, dentro de 3 meses haverá o Espírito de Moisés, Elias e Cristo a ministrar nesse tabernáculo. Aconteceu ali perfeitamente. Então essa foi a terceira vindicação. Quarta vindicação, ainda no parágrafo 19. Um homem batista de Meridian, Mississippi, começou a colocar a sua mão no frigorífico para ir buscar alguma coisa no frigorífico. E o Espírito de Deus veio sobre ele e ele falou em línguas sem saber o que estava fazendo. E antes que ele conseguisse entender o que estava fazendo, o Espírito Santo respondeu e disse: vá a Shreveport, Louisiana, o meu servo vai dizer o que fazer. E ele o Espírito Santo respondeu e disse: vai a Shreveport de Louisiana e meu servo vai dizer o que fazer. E ele foi lá e disse: eu não entendo isso, nunca aconteceu antes. Bem, nós estamos vivendo nos últimos dias antes da vinda de Cristo. Então aqui nós temos a quarta vindicação, que ele recebeu que aquela mensagem deveria ser pregada, né? Quinta vindicação, uma irmã fala em línguas. A quinta vindicação é já no parágrafo 27. O irmão Branham acaba de orar, e quando ele acaba de orar, uma irmã começa a falar em línguas. Aí diz assim: uma irmã fala em línguas e um irmão dá uma interpretação. Ouve, meu povo, que os vossos ouvidos se abram para o movimento do Espírito de Deus, que os corações entendam que porque eu vou falar convosco, meu povo, por o profeta, e ele vai trazer o que é profundo nisto na minha palavra, coisas que vão admirar o vosso entendimento. Ele vai abrir para nós muitas coisas que nunca entenderam, a não ser que seja espiritualmente discernido e revelado para vós, que assim é. Abençoado seja o vosso coração, filhos. Olhai para ele, para que seja capazes, enquanto ele fala através do profeta, dizendo as coisas ao nosso, trazendo a vossa atenção àquilo que ele deseja que vocês ouçam. Então essa quinta vindicação aconteceu ali no momento que o irmão Branham estava pregando essa mensagem. A quinta parte, aqui, o quinto ponto é a advertência. Ainda nesse momento, a irmã traz a advertência. Ela diz assim em línguas, né? E o irmão interpreta: isso é um aviso. Esta é a última vez que a palavra vai falar, que a palavra vai ser falada aos corações de muitas pessoas. Este é um tempo em que nosso entendimento deve ser frutífero. Assim que o Espírito Santo fala através do nosso profeta, o profeta de Deus, o que nosso coração possa ter entendimento
permite nos reunir para que não falhemos algo que seja demasiadamente precioso para se perder, algo que seja muito grande para se perder. Assim diz o Senhor. Então, a advertência ali. Deus vai falar a última vez com vocês. Então, prestem atenção que tem pessoas aqui que Deus não vai nem tratar mais com essas pessoas. Então, olha quantos pontos importantes, né? Quantos pontos que nessa mensagem nós temos que observar e ver quão importante isso é, né? Houve um esforço natural, né? O irmão Brana viu um reconhecimento que ele viu que dependia do Espírito Santo. Depois ele recebe aquela mensagem do Espírito Santo e essa mensagem é vindicada e o povo é advertido para receber essa mensagem, né? Então olha esse estudo como ele é profundo, como é maravilhoso, como é tremendo. Irmãos, vocês podem olhar, jovens, essas mensagens, ler diversas vezes. Vocês sempre vão encontrar algo. Ela se renova a cada dia. Assim como a Bíblia se renova a cada dia. Entende? Então, hoje eu vejo uma coisa, outro dia o outro vê. Então, a importância desse estudo ser feito por várias pessoas como nós estamos fazendo. Porque cada um vai ver uma coisa que talvez possa ser o maior estudioso da mensagem hoje, que não vai conseguir ver. Mas um jovem vai ver isso aí, vai mostrar para ele, ele vai dizer assim, quão grande isso é, né? Quão grande isso é. Aqui no meu celular tá dizendo que a live vai terminar em 4 minutos. Então, a gente vai finalizar essa live aqui. Sim, irmão Silas, eu coloquei um negócio aqui e tá aparecendo pra mim que vai terminar daqui a pouco também. Ah, tá. Tá ótimo. Eu não sabia que aparecia assim, né? Que aqui no próprio Meet mostrava o tempo também. Mas aí tá marcando quanto tempo, irmã? Que nós começamos um pouquinho mais tarde, né? A falar. Só que semana que vem a gente vai começar a falar sobre o assunto às 22h30. Aí a gente vai usar o tempo que é o Meet e ele vai já dar uma base para nós. Então eu vou fazer uma oração para nós finalizar esse estudo e que Deus abençoe todos vocês. E aí semana que vem nós vamos continuar esse estudo. Vai ser uma bênção muito grande e nós estamos vendo o Espírito Santo vindicando, falando, mostrando. Então é muito importante que a gente se atente para esses pontos que o irmão Brana mostra, na verdade. Vamos fazer uma oração então, né? Vamos então fazer uma oração e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Grandioso e eterno Pai, nós agradecemos por esse momento que nós passamos aqui falando da Sua palavra e ela tem se vindicado em nossos corações, tem trazido bênção sem medida ao nosso coração. E nós vimos o quão o Senhor planejou para que nós soubéssemos de tudo isso. E os maiores teólogos, os maiores estudiosos não conseguiram explicar, compreender isso. Mas o Senhor trouxe um anjo mensageiro que veio, e assim como fez com João, esse mesmo anjo veio e pediu para João escrever, e agora esse anjo vem e pede por irmão Brana explicar detalhadamente o que nós estamos vendo. Então que nós possamos, grande Pai, eterno Deus, estar firmados na Sua sabedoria, na grandeza da Sua vontade, Pai, para que cada dia mais e mais nós sejamos mais cheios do Espírito Santo, que nós possamos entender melhor